Você acorda antes do sol, e o primeiro sinal de que está vivo é a dor. Uma dor surda, constante, que começa na base da coluna e irradia para os quadris, para as coxas, para os joelhos que rangem quando você tenta se levantar da esteira de junco trançado, que serve de cama. O chão de terra batida ainda está frio, mas você sabe que essa frescura vai durar no máximo 1 hora. O calor do Alto Egito não pede licença. Ele simplesmente chega, como uma parede invisível que empurra tudo para baixo, que faz o ar parecer sólido, que transforma a respiração em esforço. Você está numa aldeia às margens do Nilo por volta de 1200 antes da Era Comum, no auge do novo reino egípcio. E o que você sente nesse momento? Esse peso nos ossos, essa fadiga que não passa com o sono. É exatamente o que os arqueólogos documentaram ao estudar os esqueletos encontrados nos cemitérios de Amarna e Deir el-Medina. Pesquisadores como Jerome Rose e seus colaboradores, que analisaram mais de 800 esqueletos no sítio arqueológico de Amarna nos anos 2000, encontraram sinais inequívocos de desgaste físico severo em indivíduos com idade estimada entre 25 e 35 anos. Você tem 32. Seus ossos já contam essa história. O cheiro que invade suas narinas assim que você se levanta é uma mistura densa de fumaça de palha queimada, esterco de boi seco, lama do Nilo em fermentação e o odor ácido de suor humano acumulado em paredes de adobe, que nunca foram lavadas. Não existe no seu vocabulário a palavra privacidade. Você dorme com sua mulher ou seus 3 filhos e um cunhado, no mesmo cômodo de aproximadamente 30 metros quadrados. As escavações de Deir el-Medina, conduzidas ao longo do século XX por missões francesas e egípcias, revelaram que as casas comuns tinham entre 4 e 5 cômodos no total, mas apenas o cômodo frontal recebia alguma luz natural através de uma abertura estreita perto do teto. O calor interno dessas estruturas, simulado por modelos computacionais de arqueólogos da Universidade de Cambridge, ultrapassava 42 graus durante os meses de verão. Você não tem termômetro, mas seu corpo sabe, você sente. Cada poro da sua pele sabe. Do lado de fora, a aldeia já está em movimento. Crianças descalças correm entre os adultos carregando ânforas de barro. Cães magros, com costelas à mostra, farejam o chão em busca de qualquer resíduo. Uma mulher 2 metros à sua frente usa uma pedra plana para moer grãos de cevada, e o som rítmico e grave desse movimento vai acompanhar toda a sua manhã. O Nilo está a menos de 800 metros daqui, e você pode ouvir sua correnteza suave, misturada ao coachar de rãs e ao grito de uma ibis sobrevoando o horizonte que começa a clarear em tons de laranja avermelhado. Aquele rio é sua religião, sua fonte de alimento, seu sistema de esgoto e sua farmácia ao mesmo tempo. É também, como você vai descobrir ao longo deste relato, um dos maiores vetores de doenças que já existiu na história da humanidade. O Egito Antigo que você conhece, pelas imagens, pelas estátuas, pelos documentários com narração solene, esse Egito não é onde você está. Você está no Egito de verdade, no Egito que sangrava, que cheirava mal, e que enterrava seus filhos jovens, e que construiu maravilhas com corpos que não deveriam ter sobrevivido para isso. A população do Egito Antigo durante o Novo Reino era estimada entre 3 e 4 milhões de pessoas, segundo análises demográficas baseadas no papiro Wilbur, um documento administrativo do reinado de Ramsés V, que catalogou propriedades rurais ao longo do Nilo e permitiu que pesquisadores calculassem indiretamente a densidade populacional das regiões agrícolas. Desse total, menos de 2% compunha a elite administrativa, sacerdotal e militar. Todo o resto, você incluído, era mão de obra. Os registros encontrados nos óstracos de Deir el-Medina, fragmentos de cerâmica e pedra calcária, usados como papel barato, eles mostram que trabalhadores comuns recebiam como pagamento rações mensais de grãos, cerca de 4 sacos de cevada e 1,5 saco de emmer, um tipo primitivo de trigo.
Isso equivalia a aproximadamente 2.500 calorias por dia, segundo cálculos de arqueólogos nutricionistas como Paul Nicholson, da Universidade de Cardiff. Parece suficiente até você entender que esse cálculo assume que toda essa ração era consumida, que nada se perdia para fungos, roedores ou a inevitável deterioração causada pelo calor e pela umidade. Na prática, você come menos do que o papiro diz que você deveria comer. Sua dieta principal é pão. Um pão denso, escuro, feito de farinha mal moída, que contém areia, fragmentos de pedra do processo de moagem e às vezes pedaços de inseto. Análises de múmias egípcias realizadas pela equipe do projeto Horus, liderado pelo cardiologista Gregory Thomas e publicado em estudos entre 2009 e 2013, revelaram um desgaste severo nos dentes de praticamente todos os indivíduos examinados, independentemente de sua classe social, causado exatamente por essa abrasividade dos grãos. Seus dentes doem quando você mastiga. Você está acostumado a essa dor. Junto ao pão, você come cebola, alho, pepinos e, às vezes, lentilhas ou feijão fava. Peixe seco do Nilo aparece algumas vezes por semana, salgado e com cheiro forte que impregna os dedos por dias. Carne de boi ou cordeiro é reservada para festas religiosas, que acontecem poucas vezes no ano. A cerveja, chamada de Hennequette, é consumida diariamente por todos, inclusive crianças, porque é mais segura do que a água do Nilo. O processo de fermentação eliminava parte dos patógenos, mas não todos. E aí você bebe isso todos os dias sem saber que está fazendo uma escolha racional de sobrevivência. Você simplesmente bebe porque tem sede e a água pura mata mais rápido. Se você está assistindo a isso de um lugar onde tem geladeira, acesso a supermercado, filtro de água e pode escolher o que vai comer amanhã, eu quero que você pare por um segundo e pense em como é extraordinário isso que você tem. A maioria das pessoas que já viveu neste planeta não teve essa escolha. E o Egito Antigo, com toda a sua grandiosidade, era um lugar onde a fome era uma ameaça permanente, onde comer bem era privilégio de pouquíssimos, onde cada refeição era conquistada com o corpo. Comenta aqui embaixo. Se você pudesse voltar no tempo e viver por uma semana no Egito Antigo, você toparia? Eu tenho quase certeza de que depois deste vídeo a sua resposta vai mudar. Continue assistindo. Seu corpo vai ao trabalho ainda com o sol baixo no horizonte. Dependendo de onde você vive e de qual função você exerce, seu trabalho pode ser irrigar campos usando um shaduf, um sistema de contrapeso de madeira para retirar a água do Nilo, ou pode ser carregar blocos de pedra calcária em um canteiro de obras, ou modelar tijolos de adobe, ou reparar canais de irrigação com os pés afundados na lama até o joelho. Os esqueletos analisados no cemitério sul de Amarna, publicados pela equipe de Gretchen Dabbs e Jerome Rose em 2016, mostraram que mais de 70% dos adultos apresentavam algum grau de osteoartrite nas vértebras cervicais e lombares. Isso significa que a maioria das pessoas carregou peso na cabeça e nos ombros por tempo suficiente para deformar permanentemente sua coluna. Fraturas curadas sem tratamento médico adequado foram encontradas em 42% dos esqueletos masculinos adultos do sítio. Fraturas de costelas, de ossos do antebraço, de falanges dos pés e das mãos. Ossos que quebraram, foram deixados sem imobilização correta e calcificaram tortos, criando deformidades permanentes que você carregava enquanto continuava trabalhando, porque parar de trabalhar significava não receber ração, e não receber ração significava que seus filhos não comiam. As doenças que habitavam o seu corpo e o corpo de todos ao seu redor são documentadas com uma riqueza de detalhes que choca até os pesquisadores mais experientes. O papiro Ebers, um documento médico egípcio datado de aproximadamente 1550 antes da Era Comum e hoje preservado na Universidade de Leipzig. Este contém mais de 700 prescrições e descreve doenças que vão de infecções oculares a tumores, de problemas cardíacos a parasitoses. O que o papiro chama de verme no ventre, pesquisadores identificaram como infecção por Schistosoma haematobium, um parasita que vive nas águas do Nilo e penetra na pele humana durante o contato com a água. Uma vez dentro do corpo, esse parasita migra para a bexiga e o intestino, causando sangramento urinário crônico, anemia,
e, em casos avançados, falência de órgãos. Exames de DNA realizados em múmias pelo pesquisador Andreas Nerlich e sua equipe, publicados em 2008, confirmaram a presença desse parasita em indivíduos de todas as classes sociais. Você vai ao Nilo todo dia. Você não tem como evitar. O papiro Hearst, outro documento médico egípcio preservado na Universidade da Califórnia, descreve tratamentos para feridas infeccionadas que incluem aplicação de mel, gordura de animal e, em alguns casos, fezes de crocodilo pressionadas sobre a ferida aberta. O mel tem propriedades antibacterianas reais, que a ciência moderna confirma. As fezes de crocodilo não têm. Mas o médico que aplicava esse tratamento em você cobrava sua ração de grãos assim mesmo. Os perigos ambientais do cotidiano egípcio eram constantes e fatais. Escorpiões do gênero Androctonus, cujo veneno pode matar um adulto em horas, habitavam as fendas das paredes de adobe e eram encontrados dentro das sandálias de couro pela manhã com frequência suficiente para que o papiro Ebers dedicasse uma sessão inteira a tratamentos para picadas. Crocodilos do Nilo, que podiam ultrapassar 5 metros de comprimento, eram responsáveis por mortes documentadas em papiros administrativos que registravam ausências de trabalhadores. Cobras do deserto, incluindo a Naja Haji, a cobra egípcia do gênero das Najas, cruzavam regularmente os campos irrigados em busca de roedores. E além dos animais, havia a inundação anual do Nilo, chamada de Akhet, que além de ser bênção agrícola, era também um momento de destruição. Casas de adobe se dissolviam na água, crianças se afogavam, o lodo deixado pela cheia era um caldo de cultivo para bactérias e larvas de parasita que infectavam tudo o que tocavam. A justiça no Egito Antigo existia, mas era uma justiça de classe aplicada com brutalidade calculada. O papiro Salt 124, preservado no Museu Britânico, documenta um julgamento real ocorrido em Deir el-Medina, onde trabalhadores acusaram seu supervisor, Paneb, de corrupção, roubo e violência sexual. O processo durou anos. Paneb permaneceu no cargo por muito tempo enquanto o processo corria. Para crimes menores, como roubo de grãos do armazém estatal, a punição documentada era de 100 açoites aplicados com uma vara de madeira nas costas. Para crimes mais graves, como profanação de tumba, a pena era a mutilação do nariz e das orelhas, seguida de deportação para as minas do Sinai, onde a expectativa de vida era de meses. Quando você morresse, o destino do seu corpo dependia inteiramente de quanto dinheiro sua família tinha. Os trabalhadores de Amarna eram enterrados em covas rasas no deserto, envoltos em esteiras de junco, sem nenhum item funerário significativo. Análises desses enterramentos mostram que muitos corpos foram depositados em posição fetal, diretamente na areia quente, ou que, de certa forma, atuava como agente de conservação natural. A múmia artificial, com resinas, bandagens de linho e caixões decorados, era privilégio de uma minoria que nunca carregou pedras nas costas. Você seria enterrado sem nome gravado em pedra. Mas você existiu. Seus ossos provam isso. O que separa você, que está assistindo a isto agora, desse trabalhador que acordou na escuridão com dor nos ossos e foi ao Nilo cheio de parasitas, é apenas o acidente de ter nascido em outro tempo. Não é mérito seu ter água tratada saindo da torneira. Não é conquista sua ter um médico disponível a uma chamada de distância, ter analgésico na farmácia, ter a possibilidade de ir a um pronto-socorro se uma cobra te morder. Você herdou tudo isso do acúmulo de milhares de anos de luta humana, de descobertas, de mortes que ensinaram o que não fazer, de gerações que nunca tiveram o que você tem e morreram sem saber que um dia seria possível ter. O trabalhador do Egito Antigo construiu com as mãos e com o corpo algo que durou milênios. As pirâmides estão de pé, os templos estão de pé, e a maioria das pessoas que os ergueu não tem nome, não tem estátua, não tem papiro com sua história. Elas existiram no silêncio e no calor e na dor. E o mínimo que podemos fazer é olhar para o que construíram e entender o custo real daquilo. Se este vídeo te fez sentir algo, se ele mudou um pouco a forma como você vê o conforto que tem hoje, deixa seu like agora. Esse gesto leva menos de um segundo e ajuda este canal a continuar trazendo história de verdade, sem romantismo, sem filtro, sem mentira. Se inscreva também para não perder os próximos vídeos.
Esse porque ainda há muito do mundo antigo que a história oficial preferiu não te contar. E nós vamos contar tudo.